O Supremo interrompeu o julgamento da ação proposta pelo PCdoB contra as restrições à indicação de políticos para cargos de comando em empresas públicas previstas na lei das estatais. A suspensão decorre do pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça. Na última sexta-feira, quando o julgamento começou, o relator Ricardo Lewandowski votou a favor da flexibilização das normas. Ele alegou que as restrições estabelecem discriminação desarrazoadas e desproporcionais e violam o princípio da isonomia. André Mendonça tem 90 dias para devolver o processo ao plenário. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite, a Silvio Navarro. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, mestre Augusto Nunes, meu irmão. Querida Ana Paula Henkel, boa noite para você, uma ótima semana. Paula, veja só, é inacreditável que em 2023 nós estamos debatendo a lei das estatais. A lei das estatais, ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer em 2016. Um legado de toda a corrupção que a Lava Jato varreu. Aparentemente, naquela época, acreditava-se para debaixo do tapete da história, para ficar esquecida no passado. Pois bem, agora, recentemente, no final do ano passado, a Câmara dos Deputados desfigurou a lei das estatais. Ainda resta uma análise pelo Senado. Mas a Câmara dos Deputados aprovou o que ficou batizado como Emenda Aloysio Mercadante. Por quê? Porque o Mercadante não poderia assumir o comando do BNDES, justamente porque presidia a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e porque coordenou a campanha de Lula. Ou seja, esta lei das estatais blinda a atuação de políticos e, consequentemente, interesses partidários, interesses políticos no comando de empresas públicas, de bancos públicos. Porque sabe-se, sim, que esses bancos foram pilhados durante anos na era PT e o BNDES principalmente, justamente para abastecer corrupção, propinoduto. Então agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos rediscutindo um assunto que já havia sido colocado uma pedra, né? É mais uma vez o Supremo legislando, por que não? Afinal de contas, isso é um assunto interna corporis do Congresso Nacional. A Câmara votou, fez lá um grande acordão, passou a tal emenda mercadante, como disse agora, e restava o Senado. E aí vai o Supremo, mais uma vez, a judicialização de um assunto que cabe ao Congresso Nacional. Sabe quantos cargos essa desfiguração da lei das estatais pode promover para interesses partidários e políticos? 580 cargos. É muita gente, é muito político colocado em cadeiras que deveriam ser ocupadas por técnicos. É muito interesse em jogo, né, Silvio Navarro? E ainda nesse assunto, Augusto Aras, procurador-geral da República, também passou a defender alterações na lei das estatais. Primeiro, ele se manifestou contra a ação do PCdoB. Ele agora argumenta que as restrições à nomeação de políticos ferem direitos fundamentais. Muito boa noite, Ana Paula Henkel. Vale lembrar que esse novo entendimento de Augusto Aras, ele vai em linha com o que defende o atual governo por meio, então, da Advocacia Geral da União. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu acho que o que o Silvio resumiu muito bem. A questão é quando essa regra, essa lei foi quebrada, não foi apenas o Aloysio Mercadante no BNDES que foi favorecido. Tantos outros deputados não foram reeleitos e que trabalharam em campanhas e que agora precisam arrumar aí seu puxadinho em alguma secretaria, seja do governo estadual, municipal, enfim, federal, 37 ministérios, né? Haja ministérios para colocar todo mundo, é muita gente, tem muita gente para ficar aí de cabide nesses ministérios. E essa quebra dessa lei ajuda exatamente essa turma que precisa continuar aí mamando no dinheiro do pagador de impostos. Mas, certo ou errado, nós precisamos defender sempre, certo ou errado, as decisões do Legislativo no Brasil. Nós precisamos defender sempre a autonomia e independência dos poderes.
Nós temos testemunhado muito bem o que é essa interferência de um poder em outro, no caso no Brasil, a interferência do judiciário no legislativo e no executivo. Isso traz uma bagunça num efeito cascata sem precedentes, é uma confusão e insegurança jurídica, e o dedo do judiciário ali no executivo e no legislativo. Então, acho que antes de mais nada, Paula, nós temos que defender, voltar a ter essa independência, os poderes terem essa independência. Dentro desse contexto, daqui a pouco ali na frente, nós precisamos defender o recall, o voto distrital, porque aí nós cobramos diretamente daqueles que estão eleitos dentro do Congresso Nacional. Hoje nós sabemos que no evento eleições no Brasil, vai muita gente ali sendo empurrada pelo sistema político que nós temos hoje. Então, o mais importante é continuarmos defendendo essa autonomia, essa independência, não apenas essa interferência que nós temos visto do judiciário no legislativo e no executivo, mas também para ninguém ficar refém de ninguém. E certas ou erradas as decisões do legislativo, se elas são prerrogativas dos legisladores, é ali que tudo tem que ser resolvido. Augusto Nunes, muito boa noite. O ministro André Mendonça, então, pediu vista do processo que está sendo julgado no STF sobre a questão da lei das estatais. Boa noite, nossa chefe Paula. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro. Minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Em primeiro lugar, as estatais deveriam ser reduzidas ao mínimo. Empresas públicas, estatais, ao mínimo. Primeira coisa a fazer. Segundo, o que fez o governo Temer foi o mínimo, né? Uma coisa básica, para que não sejam tratadas as empresas estatais como propriedade do presidente da República, que é o que acontece. O PCdoB é natural que ele lute pelas estatais. Ele gosta, por exemplo, o partido gosta do regime chinês. Lá tudo é estatal, tudo. Tudo pertence ao Estado e ao partido, por consequência, à ditadura. O PT já vem aparelhando agências reguladoras, sempre faz isso. Houve um tempo em que integrantes das agências eram nomeadas pela Rose Noronha, né? Era amiga do presidente Lula e chefe do escritório regional aqui em São Paulo da Presidência da República. Agora eles querem aparelhar imediatamente, não querem nenhum tempo de quarentena aí, todas as empresas estatais e ministérios também. Segundo escalão, o PT quer tudo. É o programa Desemprego Zero para a companheirada. Agora, os jornais da imprensa velha, eles só querem quarentena para quem trabalhou no governo Bolsonaro. Um ex-ministro qualquer convidado aí porque é competente, então, peraí, precisa esperar 6 meses, agora não pode. O mercadante tem que chegar com a sua incompetência histórica o mais breve possível, já está lá, aliás, ao BNDES. O que me impressiona aqui também é a coerência, Silvio, Paula e Ana, a coerência do Augusto Aras e do Lewandowski. O Lewandowski vai se aposentar agora em maio e ele pode bater no peito ali e dizer para a mãe que conseguiu a nomeação dele com a vizinha Marisa Letícia o seguinte: eu fui agradecido ao presidente Lula a vida inteira. Ele votou a favor de tudo o que o PT propôs. Todas as causas envolvendo Lula, PT, ele votou a favor do padrinho, de quem o empregou, né? Do seu empregador. Isso aí, olha, por esse tempo, não é qualquer pessoa que consegue. Tanto servilismo merece algum tipo de homenagem. Ele vai ganhar algum cargo no governo. E o Augusto Aras, ele é fiel ao governo do momento. Ele mostrou a sua enorme sabugice durante o governo Bolsonaro e agora ele se mantém coerente.
Né? Tem deputado que diz isso, que fala, mas você está sempre a favor do governo? Eu falo, não, eu estou onde eu sempre estive, o governo é que muda. Muda o governo e vem para o lado dele. Bom, o Aras mudar de ideia, ele muda de ideia com o mesmo cinismo com que o Lewandowski mantém as suas ideias. Foi ele o responsável pelo fatiamento do impeachment. A Dilma não perdeu os direitos políticos porque o Lewandowski alegou, ele é criativo, né, que ela não conseguiria um emprego de merendeira se perdesse os direitos políticos. Tentou o cargo de senadora e que lhe foi negado pelo eleitorado mineiro, que agiu com sabedoria, porque também não poderia adivinhar que o Rodrigo Pacheco, que se elegeu na vaga que a Dilma disputava, fosse o que é. Silvio Navarro. Queria só fazer um breve complemento, Paula. Bom, a Ana lembra bem que foi batizada ali de Projeto Mercadante, porque ele foi o primeiro beneficiado, é um nome muito conhecido, justamente por ter rasgado a lei o Congresso ter rasgado a lei das estatais. Por que eu falo rasgado? Porque essa lei, é importante a gente lembrar, quem está nos assistindo, ela impunha 36 meses de quarentena, ou seja, o sujeito político ligado ao partido, dirigente de fundação, como é o caso era o caso do mercadante da Fundação Perseu Abramo, ele tinha que esperar 3 anos, se afastar do cargo, para depois poder assumir a presidência, no caso de um banco público. Coordenador da campanha. Coordenador da campanha, exatamente. Então, eles foram lá e alteraram essa quarentena de 36 meses para 30 dias. Então, imaginem vocês que o sujeito coordena uma campanha eleitoral, 30 dias depois da eleição ele pode assumir o comando de um banco público ou de uma empresa. Porque tem outros casos. Por exemplo, o então senador Jean Paul Prats, Potiguar, Rio Grande do Norte. Ele ganhou o mandato, ele era suplente de senador. Ficou alguns anos no Senado, depois que a titular foi eleita governadora, e assumiu a presidência da Petrobras. Nos dias seguintes à nomeação dele, poucos dias, uma semana depois, surgiu a notícia de que ele tinha 4 empresas do setor de petróleo, óleo e gás. Um claro conflito de interesse. Se ele tem empresa, se ele é sócio de empresas do ramo, ele não pode assumir o controle da Petrobras. Mas não houve nenhuma gritaria, nem na própria velha mídia, não houve nenhum repúdio. O Supremo não se manifestou sobre o caso. Agora, quem se lembra, no final do governo Bolsonaro, numa das trocas da cadeira de presidente da Petrobras, quando o Adriano Pires, competente, empresário do setor, consultor da área, foi indicado para a presidência da Petrobras, a gritaria foi enorme e ele não conseguiu assumir o comando da Petrobras. Então, é importante a gente lembrar, primeiro, 2 pesos e 2 medidas, o quanto se relativiza normas que eram aplicadas com dureza durante o governo Jair Bolsonaro. E, por fim, reafirmar aqui que empresas públicas, bancos públicos são lugares para gestão profissional e não políticos. Por mais que eles tentem apagar a Lava Jato da história, o brasileiro se lembra muito bem do tamanho da corrupção que aconteceu no Brasil, justamente nessas mesmas empresas que estão voltando para as mãos do PT.